That's a lucky number. In some cultures, there is a lucky number. In the Bible. Thank you very much. Tá ligado. No, I don't Não, tá bom. think. Ah, tá, obrigado. Tá, liguei. Gente, alguém precisa de papel? Mas não tá gravando ainda não, né, Ana? Tá? Porque tá aqui... Gravado. Tá gravando. Tá a gravar. Ela é bugada. Tá muito triste. Bom foi o chuva. Bom foi chegar o vestido. Mais abaixo. Gente, alguém tá precisando de papel? Papel não preciso não, mas eu precisaria de ajuda mesmo. Tá pensado? Eu não entendi muito bem. São palavras. É para descrever em menos de 7 palavras. Até 7 palavras. É, menos, até 7 palavras. É. Menos de 7. Eu também. Não necessariamente conectadas. Não associar 7 palavras, não. Não, é para escrever numa frase curta. Escrever em 7 palavras. Em menos Em de até, 7. é, Em até 7 palavras. Tem que ser O que, conciso. na sua opinião, torna o conhecimento matemático especializado? You can write sentences or just some few words that you really Ele like. falou que pode ser uma frase ou algumas palavras. Eu acho que deve ter falado. Não pagou se E, na verdade, pode ser frase ou palavras soltas. É. Eu falo inglês pra caramba. A gente aqui era um pouco assim mesmo. Eu vou aceitar teu papel aí. Por favor, Ana, depois você traduz o que eu estou escrevendo aqui. Tá, pode deixar. Please translate to me. Ok. Thorsten, you did not say what is the should write in English. Yeah, so it's up to you whether you write in Portuguese or in English. É com vocês. Vocês podem escrever em português ou em inglês. Ah, que bom. Não, posso traduzir, mas acho que a Ana traduzir melhor. They say that is a good thing. That is it. Good thing. Okay, to clarify why only 7 words. So 7 is a lucky number in some cultures, but the whole activity is just to activate some of your understanding about teacher knowledge, particularly about mathematics and teacher knowledge. I'm not asking you to share it publicly, but I would like to, that you're comparing your own understanding with what I'm sketching that the literature is providing as responses to the question what makes mathematics teacher knowledge specialized. Ok. Então, o que ele está falando é o seguinte, que não é para vocês dizerem publicamente o que é que vocês escreveram, mas que para vocês compararem depois da apresentação, o que vai ser dito aí, o que a literatura diz que é específico, é especializado no conhecimento matemático, com o que vocês escreveram. Tá certo? E o site só que em algumas culturas é o número da sorte. É. Isso. Que serve é por causa disso. Caramba, Deus. An intuitive assumption is that teachers need to know what they're going to teach at school. So certainly they need to know mathematics
field describes mathematical knowledge, particular knowledge that teachers need to have in order to teach in a profound way, in very different ways. So there are very different dimensions of mathematical knowledge. Joseph Schwab described disciplinary knowledge in two categories: some sentence structures and some table structures. Rowland and Pullings from the United Kingdom, they used kind of distinction in elaborating that in mathematics it's about concepts. It's about, for instance, the concept of function, or it's about certain laws, distributive law. But it's also about mathematical activities such as proving, generalizing, defining, representing. So these are the two categories that Joseph Schwab distinguished. And our field has picked up those kind of distinctions, often framed in distinctions such as relational understanding or instrumental understanding that you most probably know with respect to the work of Richard Scott, but also of distinctions such as conceptual knowledge and procedural knowledge. So it seems like we can distinguish mathematical knowledge in different dimensions. Então ele está trazendo aqui, da literatura de pesquisa, o que tem sido identificado como sendo esse conhecimento matemático em primeiro lugar, né? Então ali tem as várias dimensões do conhecimento matemático, que é uma das coisas que é dita que o professor de matemática deve saber, né? Que é o conhecimento matemático. Então a gente tem esse primeiro autor que ele está citando aí, que ele falou que tem influência na Inglaterra, que eu não conhecia também não, se vocês não conhecem, eu não conhecia. Ele tem, ele divide, né, o conhecimento matemático nessas duas estruturas aí, uma que é substantiva, que diz respeito aos conceitos, princípios e às teorias, e uma que é sintática, que vai dizer respeito aos procedimentos, atividades, a questão da prova, essas coisas assim. E ele ainda falou também que na Inglaterra ainda uma outra coisa que tem muita discussão é sobre a questão do entendimento relacional e instrumental, que foi uma coisa que a gente discutiu na aula de tendência, você lembra? Do esquema. E o conceitual e procedural um é do esquema, o outro é do Rivet Lefebvre, que eu estava nessa aula aí. Você estava nessa aula, né? But those kind of distinctions are not really specific for either school mathematics or university mathematics. Não são distinções específicas para matemática na escola nem na universidade. So Ron Brommer proposed a distinction between school mathematical knowledge and university mathematical knowledge. Então esse outro aí propôs uma distinção entre matemática na escola e a matemática na universidade. Esse segundo ali, ó. So that needs to be mentioned. Yeah. And Ron Brommer argued that the school subject has a life of their own, has their own logic, different to the university subject, the university mathematics. Tá. A matemática escolar ela tem a sua própria lógica que é diferente da matemática na universidade. But more than 100 years ago, Felix Klein already pointed out that school mathematics and university mathematics is disconnected. And the teacher, when he or she transfers from school to university, does not see the connection between what he or she has learned at school to what he or she learns at the university. This is a discontinuity, but this discontinuity happens at two places, from the transition from school to university, and also once you're trained at the university as a pre-service teacher in mathematics, you learn the university mathematics, you're going back to school, and you also see that it's disconnected from what you have learned and how you have been trained at the university to what you're going to teach back in school. Então ele está falando daquele gap que você já deve ter discutido muito sobre da dupla descontinuidade do Felix Klein, né, que 100 anos antes ele tinha falado isso. So recently, so it has a history of more than 100 years ago, that a German mathematician who was very influential in mathematics application already announced and pointed to the double discontinuity. Recently, scholars in the field of teacher knowledge address that by creating concepts and constructs called elementary mathematics
from an advanced standpoint or from a higher standpoint. It is focusing on this relation between what a teacher needs to teach at the school, but from a university perspective. Tá, então ele está falando agora de um trabalho de 2013, né, onde foi revisitada essa questão dessa dupla descontinuidade, né, e que é aquela ideia também de você falar da matemática elementar de um ponto de vista superior, né, falar da matemática ser ensinada na escola, mas do ponto de vista da matemática da matemática acadêmica. Okay. In a small cross-cultural comparison study, focusing on very small samples in individual countries, they tested that kind of construct and they developed different test items. For instance, the following one. So imagine one day a student is coming with a question whether 0.999 recurring is equal to 1. And you need to respond to the student about whether it's equal to 1. So how would you explain it? So the first response, it's a multiple choice question, so you only have 5 options here, is that 0.99 is less than 1, so it's not equal to 1. The second one is 0.99 is not equal to 1, since 0.99 is a decimal number and 1 is an integer, and a decimal number is not the same as an integer, so it's not the same. The third argument is we consider 0.99 as a certain geometric series with sum equal to 1. So 0.99 is equal to 1. The fourth option we have is we round up 0.99, so it's equal to 1. Yeah. Or I don't know. So who of you would choose option 1? Option 1 is this one. Quem escolhe a letra A? It's a finite decimal number, or it's 3 dots. It's a continuing one. So you have 0.999999. It's that infinite? Infinite. Because option A is finite. Oh, that's my mistake. That's my mistake. Yeah. Yeah? That's my mistake. So in the original test item, it was recurrent. Very careful look at that. Beautiful. Yeah. I need to change that. Yeah. So the intention is it's recurring. Yeah. But the problem, the first problem is 0.999 continue is not decimal number, because the decimal number, when the series is finite, the sequence is finite. Você cannot call this decimal number. Yeah. You know? So you're pointing that the two would be confusing because it's already confusing 0.99 infinite. It's a decimal. French are very good in this thing of decimal numbers because they do study the decimals, and this is very surprising for me. They study particularly the decimals inside the rationals. I'm happy for that. I'm not taking the blame because I haven't developed that. Yeah, so I'm just presenting what other researchers try to elaborate with their construct. So I'm hoping to open to critique. Yeah. So okay, once again, so let's say 0.99 recurring is less than 1. Number 1, like option number 1. Who's going for that? How about number 2? Number 3? Number 4? Number 5? Okay, there were a lot of voices that haven't been heard because you didn't give a voice. Yeah. So you should choose one of them. There are different ways to respond to that. The intention of the authors were that teachers, the students who were marking the question, they're going to respond in very different ways to that. So they tested that in very small samples in Germany, Hong Kong, in China, in the province Hangzhou, and in South Korea. Então esse foi o estudo. Pode perguntar. Não, pergunta você. Which grade was this? So these were pre-service teachers. Yeah. Pre-service teachers. Yeah. Who are going to teach middle school. Yeah.
some countries you can make a clear distinction, in some countries you can't make a clear distinction. So everybody who's going to teach at middle school has been considered in that study. But you will see here the sample size is very small, so it's not an argument to be representative, but it's showing some of the phenomena, how maybe people from different institutions may respond to that kind of question in a different way. Tá, então, olha, são pre-service teachers em vários países. Ele está chamando a atenção que o número de pessoas não é muito grande, mas, assim, pelos continentes, aí, pelos lugares, assim, você vê que é alguma coisa que pode ser representativa realmente na hora de responder essas questões. Percentualmente, né? Percentualmente. Ele falou também que são professores que vão atuar na middle school, né? Que é o fundamental. Professores de ensino médio, né? Middle é fundamental, né? É fundamental 2, né? Fundamental 2. É fundamental 2. É high school. So I want to focus your attention to South Korea responding number C. Almost 85% is responding for C, arguing about the geometric series. So you see a certain predominance of university mathematics in articulating and making sense of that kind of question. There are different ways to reason about it. So you can talk about geometric series as pointed here. You can talk about the completeness of real numbers. You could also talk about arguing, I'm sure you have already seen it at the school level, not at the university level. It's arguing about the multiplication of fractions. So for instance, 1/3, a third is equal to 0.3 recurring, and 3 times a third is 1. So 3 times 0.323 is 0.999. So I already have 1, so it's 1 is equal to 0.999. So you can already teach that at the school level. There's another option of multiplying that. You may have seen that or even used that in your own teaching. You multiply that by 10 and then you subtract one equation from the other. So there are different ways to respond to that. The authors were interested not only in one response, but in like can a pre-service teacher make sense of that kind of question on very different levels. Então, assim, tem várias maneiras de responder. Ele chamou a atenção que a Coreia do Sul, ela, basicamente, o pessoal respondeu naquela letra C, que é da série geométrica, que já é uma influência da matemática da universidade, da middle school, que é mais. E aí, mas... Diferentes tipos e uma discussão que pode ser facilmente explicada no nível básico. Eu gosto da simplicidade. So the takeaway message of this discussion should be that if we think about mathematical knowledge, there is not the mathematical knowledge. There are various dimensions. Research has very different responses to what mathematical knowledge should incorporate or encompass. And we have different dimensions. Então, assim, você não pode dizer que existe o conhecimento matemático, mas várias dimensões dentro. Quando a lição que a gente tira disso, né? Mas tem várias dimensões. Not only knowing that mathematical knowledge is a multidimensional construct, but also that we could always ask for more, for different dimensions of mathematical knowledge. I was recently talking with researchers in Campinas, and they have a research group. They talk, for instance, about teacher knowledge of connections, mathematical connections. So you see research groups all over the world focusing on different dimensions on mathematical knowledge. I'm going to argue in this presentation that what makes mathematical teacher knowledge specialized cannot be answered by more dimensions. O que ele vai defender aqui é que o que faz o teacher knowledge especializado não pode ser respondido com mais dimensões, não é isso? Aumentando essas dimensões. É isso que eu entendi. So all disciplines, biology, history, physics, mathematics, they focus on different dimensions of their disciplinary knowledge. And every subject or discipline can come up with very also distinct dimensions. There's a general research strand that is focusing on not disciplinary knowledge, but disciplinary knowledge for the purposes of teaching. It's called subject matter knowledge
for teaching. Então ele está introduzindo aí a ideia do subject knowledge for teaching. Não é você olhar as dimensões do conhecimento matemático, mas olhar A especificidade do para o ensino, para o ensino. And it was in 1985 that Lee Schulman, who was a former president of the American Educational Research Association, gave a presentation to the American community in education, and he argued for a kind of knowledge that is unique for the purposes of teaching. And he labeled that pedagogical kind of knowledge. Tudo bem com todo mundo? Isso aí? É o show humano. Wonderful. That's the summary. Showing pedagogical kind of knowledge. He argues that this is a kind of knowledge that goes beyond subject matter knowledge per se, and he often refers to that it incorporates two dimensions. One is knowing how to represent the subject matter, and knowing something about the student, particularly about the student's learning, the learning difficulties, and the student conceptions. So, in a word, it is about representing the subject matter in a way that is accessible to students. Não, vocês entenderam o que ele falou aí? Não, né? Não. Sim, entenderam? Então, fala pra mim. Eu não vou saber repetir o que ele falou. Pois é, isso que eu tô falando. Não, que ele pegou as duas dimensões, e uma delas seria... Um conhecimento do professor, outro conhecimento para acessar o aluno, e como é que você faz para que o aluno tenha acesso a esse conhecimento, assim, em direção ao conhecimento pedagógico do conteúdo. So it seems like there was a little confusion. Yeah. To make it very precise, pedagogical kind of knowledge, and that's the most important aspect in this presentation, has been conceptualized that it is about the restructuring of the subject matter of the discipline in a way that it's teachable. Yeah. So estruturar a disciplina, o conhecimento da disciplina de modo a ser ensinado. É o saber. Tá. So I work starting with the disciplinary subject matter, and I try to restructure, reorganize, represent it in a way to illustrate that I can teach it. Ressignificar, reformular, conforme de modo a ensinar. So subject matter knowledge for teaching became quite dominant, and in different disciplines it has been taken up as an important research field. In mathematics, there has been conceptualization talking about mathematical knowledge for teaching. So there seems to be this understanding in the literature that there is mathematical knowledge uniquely for the purposes of teaching. Então, eu acho que é mau entendimento, né, na literatura dos anos 60. Existe conhecimento matemático apenas para o ensino. Único. And you can think about it further and further and further. Yeah? Is it only uniquely for the purpose of teaching? Is it only uniquely for the purpose of teaching mathematics? Is it mathematical knowledge for teaching, or is it knowledge for teaching mathematics? So you can think about it in different ways. Então, conhecimento matemático para o ensino. Conhecimento para ensinar matemática, né? O conhecimento para ensinar matemática. Me ajuda mesmo, gente, que isso aí não é minha área. Eu não li esse negócio todo. Não, mas sobretudo ele insiste sobre a unicidade da coisa. Que, na realidade, você sempre ensina matemática, o conteúdo matemático. Não tem matemática para o ensino e matemática na teoria. Os dois são ligados. Só, talvez, seja reformulado, mas é o mesmo conteúdo. Né? Se trata da mesma coisa. Deborah Boland, Hyman Best and colleagues developed a framework that became not only dominant in the United States but internationally. And they proposed a dimension that's called specialized content knowledge that they argue is different to all the other dimensions that have been conceptualized previously. Call it specialized content knowledge. And they argue it is pure mathematical knowledge because it is not related to the student, nor is it related to the pedagogy.
And they say it's specialized because it's only used in the practice of teaching. Então, essa é a maneira que a BOL enxergar o que é o conhecimento especializado. A BOL tem um ovo, né, para quem nunca viu, é um ovo, onde ela recorta o conhecimento lá, categoriza os conhecimentos, e um deles, que é relacionado ao conteúdo, é o conhecimento especializado, conteúdo que versa exclusivamente sobre objeto de conhecimento. No caso de ensino, né? Então é isso professor que ela chama de conhecimento especializado. O conhecimento do professor. Especializado é relativo ao professor. É que surge só na prática, né? Que não tem a ver com o aluno e não tem a ver com a pedagogia da coisa. Mas é intrínseco que surge apenas no momento da prática do ensino. Mas como está escrito, né? Puro porque não é misturado com o conhecimento dos estudantes ou da pedagogia. Né? E ele é especializado porque ele é necessário para o ensino de matemática. Okay, that sounds maybe a little bit abstract, so let's see how those authors are illustrating that. Specialized content knowledge, from their viewpoint, is illustrated with this example. So the question is to represent the fraction 5/8 of 2 wholes. So you have 2 wholes divided each in 4 equal parts, and you color 5 of the 8 parts. Researchers questioned whether this is truly specialized content knowledge or just like what Lee Schulman described as pedagogical content knowledge, illustrating the subject matter in a way that it's teachable. Whether it's specialized content knowledge or pedagogical content knowledge is a discussion that has to be debated in the research community, and is something that I'm not going to address here. But I want to raise one awareness. It's always about representing the subject matter. It is always about, I use the logic of the discipline, the logic of our field, the mathematics, in order to think about how I'm going to teach it. Então, primeiro ele fez a discussão entre a BOL e o Schumann, que vocês também já conhecem. Então, aquele ali, a BOL considera que é o conhecimento especializado de conteúdo, enquanto ele está se perguntando por que ali não é o conhecimento pedagógico de conteúdo do Schumann. Por que não? Né? Mas ele falou um fim aí que é importante, aí eu já entendi. O que é importante nisso? What is the message? Again, please. Yes, I'm coming to the message now. Okay. So although there have been very different approaches talking about mathematics teacher knowledge, they converge to the understanding of what makes mathematics teacher specialized is that I can distinguish that from other kind of knowledge. So I can distinguish the knowledge of a mathematics teacher from the knowledge of a mathematician, or more generally, the knowledge of a teacher from a scholar. So those who are working in a certain field, physics, biology, that kind of knowledge differs to the knowledge of a biology teacher, physics teacher, or mathematics teacher. That's what Lee Schulman proposed. Other researchers pick up that not only there's a distinction between scholar knowledge and teacher knowledge, but also between those different teachers. So the teacher of the knowledge of a mathematics teacher differs to the knowledge of a biology teacher or of a physics teacher. So they seem to have very different kind of knowledge. Ok. Então, ele estava pegando os pontos de convergência entre o Schumann e a BOL, que seria, todos os dois concordam que existe alguma coisa que é especializada. Específico para ensinar. Para ensinar matemática? Não, para o ensino. Para o ensino, no caso da BOL, aqui ele discute as diferenças do ensino de matemática. Não, porque aí, não, exatamente, mas aí também acho que ele fala que eles convergem, né? E esse conhecimento é um conhecimento que se distingue do conhecimento matemático dos físicos matemáticos, dos matemáticos. Não é isso? É um reconhecimento disso. Você tem o conhecimento do acadêmico e o conhecimento do professor. E dentro do conhecimento do professor tem o conhecimento específico do professor, da biologia, da física e da matemática. So there seems to be a converging understanding about that this kind of knowledge is qualitatively different.
And if you go back in how those different conceptualizations find one or two common origins, roots they come from, you will see that actually it comes from the Schumann's work, but particularly very implicit assumptions. And I try in this presentation to highlight these implicit assumptions. Parece que isso veio tudo do Schumann, foi isso mesmo? Ah, ele falou Mas que pode falar. pode falar, pode. Não, pode falar. Meu Deus, gente, fala logo. É que parece ter uma convergência entre eles, mas que ele pretende deixar algumas coisas mais claras, assim, Ele quer apontar. eliminar as especificidades dentro de matemática. Highlight. Sacar. These different assumptions share, these different approaches share the assumption that the key to distinguish the knowledge base of teaching lies in the teacher's capacity to transform the subject matter in a way to represent it and make it accessible to the students. And this is the idea of transforming subject matter. So I'm reorganizing the subject matter in a way that I can, via illustrations, analogies, exemplifications, to show the mathematics in a way that it's accessible to the student, that the student can learn. Então essa ideia de reestruturar a matemática de maneira a ela ser acessível aos estudantes, isso é uma coisa que é compartilhada pelos pesquisadores, né, pelas pessoas que tentam teorizar essa questão do conhecimento do professor. There are very different notions to describe this transformation process. Different scholars talk about it quite differently. Dugman-Stottier was a postdoc of Schumann, somewhere from the Scandinavian, talked about reorganizing the subject matter that derives from a disciplinary orientations. Pamela Grossman and two colleagues described it as translating the subject matter into instructional representations. Marx, who was interested in mathematics in particular, talked about reinterpreting the subject matter. So the context is examined for its structure and significance, then transformed as necessary to make it comprehensible to a particular group of learners. And Deborah Ball and Hyman Bass talk about unpacking the mathematics, the mathematical content, in a less polished and final form, to see that more like in certain structures. Porque, gente, são vários autores, vários pesquisadores na área, as maneiras com que eles enxergam que essa transformação do conhecimento para o ensino acontece. Então, tem o primeiro que fala de reorganização, que vai vir dessa orientação disciplinar, depois tem tradução de conhecimento, que é esse segundo, reinterpretação, que é essa do Marx, e por último, a maneira da Ball enxergar isso, que é o unpacking, é o desembrulhando, né, o conhecimento. Tá? Um está ligado mais ao currículo, um reconhece a transformação pelo currículo, Que é o primeiro. Então, que é o primeiro, o outro pelo uso dela, né, nas representações institucionais, muito bem, pode ir falando aí. Então tem diferenças entre os pontos de vista, são diferentes de cada um deles. Cada um pegou um foco para dizer que ocorre a transformação. Um ligado mais ao currículo, o outro mais ligado à produção mesmo da dele, o outro mais ao uso do conhecimento. So a majority of our research field is built on that idea of transforming subject matter. Or put more simply, in order to teach a mathematical concept, I just need to put it apart in different pieces that I can illustrate, exemplify, explain to the student with the intention that hopefully the student is reconstructing and putting these little pieces together. I'm arguing that this is a very simplistic understanding, both of learning and of teaching. Então, ele está falando que isso é muito simplista, né? Conhecimento simplista. De aprender quanto de ensinar. It is a very disciplinary perspective. So you mentioned the scholar, so that's the perspective maybe of a mathematician, maybe not of a
true understanding of the learning and teaching complexity. So there are different orientations in our field. One orientation is asking for more knowledge, for different dimensions of teacher knowledge. Another aspect is not only asking for more, but qualitatively different knowledge in the notion of subject matter knowledge for teaching in distinction to subject matter knowledge for per se. And all these different approaches are grounded in the orientation of that it's about teaching. It's not about the learning. So the viewpoint is that most scholars take in conceptualizing teacher knowledge is taking the logic of the discipline as a starting point and thinking about the teaching. And I want to emphasize today, it's not thinking about the logic of the discipline from the perspective of teaching, but thinking about the logic of the student from the perspective of learning in conceptualizing teacher knowledge. And we will identify that this becomes much more complex than we can imagine, because learning is much more complex than we are able to articulate. E aí? Então, ele falou o seguinte, que o ensino de matemática não é só você pegar e traduzir para o aluno o conhecimento científico, sob o ponto de vista transmissivo, de quem vai explicar ou traduzir ou levar alguma coisa, mas que ele deve se apoiar no ponto de vista do aprendizado do aluno. E que esse é um ponto que ele gostaria de enfatizar. E que a aprendizagem do aluno é mais complicada do que nós imaginamos. Então tem uma mudança de foco aí que está propondo. O foco do ensino para a aprendizagem. Ele está sendo enfático nisso. Que houve uma predominância do foco no professor e no conteúdo para ensinar, na opinião dele, você tem que focar o estudante e o aprendizagem. Passar olhando para isso. São orientações diferentes, na verdade. And interestingly, you already made in translating something explicit that I have not made explicit yet. You talked about the transmissive and the transmission. So that's what I'm going to articulate, that it's about the transmission from the teacher knowledge to the student. There are different tendencies. So one is in trying to understand what makes mathematics teacher knowledge. We look out of our discipline, we look out of mathematics teachers' knowledge. We compare that to mathematicians in order to identify what makes it specialized. We compare scholars with teachers, we compare biology teachers with mathematics teachers, so we take external reference in order to provide an answer. There are researchers in the field who had taken a very critical stance towards that, because they argued whether, for instance, the illustration that you have seen with the two balls divided in several parts and then 5 of the 8 parts are marked to represent 5/8 of 2, they argued that even mathematicians use that. So it's not so clear whether it's truly just knowledge of scholars or knowledge of teachers. A gente sempre está tomando referências externas para fazer essas identificações. E ele está falando que ele não acha que isso é verdadeiramente, que daria essa dimensão verdadeira do que é esse conhecimento. Pegar essas referências externas. As I tried to emphasize so far, is that when we think about mathematics teacher knowledge, we often think from the discipline. We take a disciplinary perspective. And that's grounded very much in the idea of teaching mathematics. And the third tendency is we add more and more knowledge. So we think that an appropriate answer to what makes mathematics teacher knowledge specialized lies in the assumption of that it's more knowledge, maybe qualitatively different knowledge, but it's about like just bring more and more dimensions, and then maybe we have a more comprehensive picture. As duas outras tendências gerais, uma seria essa de assumir uma perspectiva disciplinar, como discutimos, e a terceira é a da gente tentar ficar aumentando as dimensões
mais e mais e mais do que a gente chamaria de conteúdo É o que ele viu especializado. de pesquisa, que a tendência da pesquisa hoje são os 3 campos que ele identificou ali. É. I'm arguing that some of those tendencies are troubling. There's some troubling orientations, and I want to point at least to 2 that we already discussed in some aspects. One aspect is that when we think about the transformation of the subject matter into a way that is that we can represent that for the purpose of teaching, we do take the view that the subject matter is an object that we can just like unpack, deconstruct, or put in pieces. Então, ele está chamando a atenção que na hora que a gente pensa, né, nessa questão do professor fazer, transformar esse content knowledge para o ensino, que a gente está assumindo uma posição objetiva, né, que o conhecimento é objetivado e que você pode subdividir, né, para você ensinar. Né? The idea of deconstructing objects works quite well for so-called concrete objects, such as a table or a chair. We can put that in pieces, and we can ask someone else to put that back again, to have the same object. Então, ele acha que isso é uma orientação problemática, é a primeira que ele vai citar. And that's also, like, as a side note, that's very much embedded in our language. I'm not sure the language you're using in Portuguese, but in English, a lot of researchers talk about knowledge construction. And underlying the idea of knowledge construction is the metaphor of an architecture, that we have a foundation and we build walls, we build maybe different levels, and maybe we have a roof. And this architectural metaphor guides quite a lot of our thinking when we think about mathematics learning, using the idea of knowledge construction. John Piaget pointed to a more biological method when talking about knowledge construction. Although a lot of researchers referred to that Piaget was talking about knowledge construction, but actually it is grounded in a mistranslation from the French into the English. Ele está falando do problema de Do tradução. Não, na verdade é um modelo de aprendizagem, é como se você estivesse fazendo, construindo com você dentro da casa. É aquele termo. Não, Ele falou a diferença de Piaget para a construção metafórica da arquitetura. Então, mas existe um nome sobre a construction, que é um tipo de construção de conhecimento baseado exatamente na arquitetura mesmo. Como se você estivesse construindo conhecimento, mas você dentro da casa. Você tem uma fundação. É um construct, não é? Tem um termo. É a metáfora. Isso, é metafórico mesmo. And back in the days when there are cognitive psychologists who use knowledge construction as a terminology. Back in those days, buildings were not that stable, that static, that fixed. But nowadays, our understanding of a building is very different, of an architecture is very different than actually when we started using the word knowledge construction. So nowadays, we need to rethink how we talk about knowledge. Então, repensar hoje como é que a gente falaria de conhecimento e pensaria essa construção de conhecimento. Porque assim, no início ela era muito pensada dessa forma, mas hoje ela é pensada de modos diferentes. Aligned with the understanding, the simplistic understanding of that knowledge as an object, is also that we can just like unpack the knowledge in order to make it accessible to students. So we understand that subject matter is more a sort of packaging with different pieces. But this language masks very critical assumptions that seem to guide our work on teaching knowledge. It takes a very implicitly linear, remarkably narrow and technical transmission. You already in your translation, you referred to this transmissive perspective, where the teacher is deconstructing the subject matter in different ways with the purpose of transmitting it
to the student here. Então ele está falando que essa linguagem, inclusive, ela traz uma orientação ou, sei lá, uma ideia bastante linear de que o ensino, ou seja, o ensino, na verdade, se daria dessa forma desse desenho que está aí. É que o professor desconstrói o conhecimento de uma maneira que consiga transmitir para o aluno. Mas aqui está falando que essa forma de falar mascara uma das mais significantes das soluções do PCK, né? Que é essa implicitação de você Da transmissão mesmo. Você simplificar, você desembrulhar o conhecimento e entregar para o aluno. Interestingly, the field of mathematics education has moved long time ago beyond the idea of transmitting knowledge to the students. But our field of teacher knowledge, mathematics teacher knowledge, seems to be trapped in that kind of thinking. And I argue it's actually more a measurable problem, because they want to have empirical distinct categories of teacher knowledge. You can do that perfectly if you think about knowledge as an object that you can put in different categories and different parts. So, from a constructivist standpoint, learning is not about packaging knowledge, but it's a much more complex process. And we as teachers can only invite the student, we can only create learning environments that allow the student to perceive the subject matter maybe in a different way. So the student is constructing. We also see the terminology of constructing here, but it's more like about creating knowledge for themselves. And the teacher is mediating that kind of learning environment. So it brings a different role to the teacher, and it brings also a different understanding to teacher knowledge. Então, se você assume a perspectiva construtivista, você tem uma mudança de postura do professor, uma mudança de entendimento de como é que o aluno aprende, que não vai ser amparo. Vai ser embrulhando e recebendo e se vai construindo ser um uma coisa conhecimento. mais do que construindo, até Criando. So none of what I'm saying here is new. We know that when we think about knowing learning, we do not think from a transmissive viewpoint. And none of these dimensions I referred to might be new to you. But what might be new to you is the provocative statement is that a lot of our conceptualizations of teacher knowledge are grounded in the assumption of a transmissive viewpoint. So I'm arguing it's not the logic of the discipline that we should take as a starting point to think about teacher knowledge, the logic of the student. Então, ele está falando que muitas das ideias nossas ela está baseada numa lógica de transmissão de conteúdo. Então, ele está querendo... Ele está propondo uma mudança. Embora uma mudança de foco para pensar qual que é a lógica dos estudantes. This sounds reasonable, and maybe it comes to no surprise making that statement. But once you're thinking about how to conceptualize teacher knowledge and the potential implications for teacher education programs, you will see that we do not have answers for that kind of question. And that's an important research field that I believe that we need to foster, because it's not anymore a question of types of knowledge or kinds of knowledge that a teacher needs to know, but it's about a perspective that a teacher needs to have for which he or she sees a student's understanding and can foster the progress of a student's understanding. Peraí, então ele está falando assim, que não é uma questão da gente saber quais são os tipos de conhecimento que um professor deve saber, né? Mas assim, é de assumir uma perspectiva sobre o ponto de vista dos alunos. Ele fala que não é uma surpresa ele fazer esse tipo de anúncio, de assumir esse posicionamento. It's not, don't get me wrong, I'm not making a statement that the previous contributions are not valuable. Não está falando que as contribuições anteriores não foram válidas. But I believe the time has come to take a critical stance to
toward how we conceptualize teacher knowledge. And actually what we are right now doing in teacher education programs. How we train pre-service teachers, but also how we train in-service teachers. Mas que a gente chegou uma hora da gente fazer uma crítica de como que a gente está fazendo a formação dos professores, o Entrem, o UNICEF, que é a formação continuada, inicial, a formação inicial, baseado nessas ideias. So, one of the core messages that I came across over the years is that it's important to listen to the student. And for me as an educator, it's important to listen to the teacher. And I was teaching and working with pre-service teachers. These were middle and high school pre-service teachers back at the University of Hamburg in Germany. I introduced at the very beginning of my semester, so it was about 12 to 14 weeks teaching. We met once a week for 3 hours. And at the beginning of that seminar, I had different student responses or reasoning of a certain mathematical question. And this is real data coming from empirical work with the student or coming from also Marcia and my own work. So I presented that kind of data to my students, and I asked my students to focus the attention to the student's understanding, to describe in detail what the student did. That was the first step. Then I asked my students to interpret the student thinking, to think about the student thinking and describe that in detail. And the third question was, I asked my teachers to think about productive responses that they would do in the next step. Questions that they might raise to the student to clarify the understanding, or instructional responses. So there were always like these three tasks that they need to do. At the very beginning of the semester, I have not touched the mathematical content, nor did I talk about these different three ideas again. I only talked about learning mathematics. So we were reading literature, and we discussed their own understanding of learning, and raised their awareness about their perspective of learning mathematics, and aligned that to different perspectives of how students think mathematically. And at the end of the semester, I presented the same kind of questions, the same data again, and I saw something that I want to actually share with you. So, in this task that we're going to discuss very briefly, you will see, once you have read that, I will share with you a piece of paper where you see the teacher's responses. I want to remind you that this is a translation that took place in 2 levels. So it was originally in German. I translated that into English. Marcia translated that into Portuguese. So there is a high probability of error in translation. But if you're comparing the English and the Portuguese, you might get a sense of the students, of the teacher's response to the student. So here, I presented the teachers the following interview response. So the student was faced with the following sequence here, and the interviewer raised, does the sequence have a limit? Emmer, that's the student's name, said, okay, there are infinite many points covered by an absolute stripe around the value of 1. And she was showing that there is a certain stripe around that value, which is 1. The interviewer was raising the question, so 1 is the limit of the sequence, and she was responding, right. The interviewer raised the question, can you determine whether -1 is the limit? And Emma said, okay, I mean, it's just the same argument. -1 is a limit of the sequence because infinite many points are covered by the absolute stripe. Thus, -1 is a limit of the sequence. So I would like to invite you to discuss in a group of 3. First of all, what happened here in the interaction between the interviewer and the student Emma, and how you interpret Emma's reasoning, how you think Emma thought. Once you did that, please raise your hand, and then I'm going to share with you the responses of my teachers. And the next task is to compare these two. So
So you have 2 teacher responses, and I would like that you are comparing teacher 1 with teacher 2. Ok, então, essa daí, como que ele faz a formação de professores, como é que ele discute com os professores essas questões do conhecimento em si. Então, o que ele faz? Ele tem apresentado exemplos como esse que está aqui no quadro, que são de uma aluna sendo entrevistada sobre, ali está perguntando qual que é o limite, né, dessa sequência. Essa sequência tem um limite. E a resposta dela. E aí, no início do semestre, os alunos fazem essa atividade e comentam do jeito que ele está pedindo para vocês comentarem aqui e escrevem o que eles acham, o que eles acham do entendimento da EMA sobre essa questão. E aí, durante o semestre, eles estudam, acho que discutem a questão da aprendizagem. No final do semestre, ele retoma essa mesma questão. Tá? Então, o que vocês vão ver vai ser mais ou menos, eu acho que é o mesmo professor. Mas ele pediu para a gente se juntar em grupos de 3. Mas depois ele vai dar para vocês a resposta. Vai dar 2 respostas de 2 professores. Eu acho que é eu acredito que é de um mesmo professor, no início e no final do ano. Ué, gente, olha. Você dando spoiler, professor? Oi? Tá dando spoiler? Não, mas ele acabou de falar isso. Ele falou. Não, ele falou. Ele falou que faz isso. Ele falou pra gente fazer isso. Dois professores diferentes. Não, compara. Não, ele falou que compara. ele faz isso. Compara. No começo, antes de falar sobre o assunto, ele vai falar do assunto e depois volta no Ele mesmo Ele falou que vai problema. fazer com a gente. Em grupos de 3. Então, primeiro em grupos de 3 é para vocês verem o que. A primeira pergunta é o que está acontecendo ali. Aí depois vocês vão ver o que. Não falei mesmo. Fala, não. Vem falar comigo. O que foi, Fábio? Vem pra cá, Fábio. Tipo assim, o que está acontecendo aí? Se a ciência da aluna do exercício. Ela achou que era isso, não. Que ela entende essa questão do strike. Aí depois eu vou é definição. Ela conversa sobre então, essa questão dos strikes. Se ela não é não, a gente tem que limitar ela pode ser limitada. Eu não tinha entendido. Se você pegar o você vai ter infinito Eu acho que ela está todo valor batendo no e aí ela falou, na verdade assim. Então chega no final, Então, você tem. tá aqui, aí existe essa strike aqui, essa aqui. E aí ela tá vendo? Não, esse aqui tem outra strike. Aí ela falou assim, não, olha só, então a definição, eu lembro desse strike. Que eu acho que são as pessoas E aí eu faço,
Então, dentro da minha isso vai ser uma se eu pegar qualquer valor você também pegar e dar um X, então você vai ter infinitos valores só que tem um negócio, só que tem um chunk. Sendo de 1, não sei quanto é. Sendo 0, sendo de 1. Tem uma regra judicial que é essa, elevado a infinito é igual a isso. Sem comensurar de função. É igual. Você não cobre todo mundo de área. Deixar de ver esses ali que... Eu vou perguntar para o Fábio ficar mais posso? Isso, é isso que eu tô falando. Na verdade, eu acho que será que tem uma galera que a função seria nem mesmo, mas deve ser eu acho que ela pensou isso. Quando você pegar você ter ali arbitrariamente próximo do valor na sequência, você tem que pegar um valor suficientemente próximo do seu domínio. O que ela está pensando é que basta você pegar um valor ali e dar um limite. A diferença seria... Você vai ter infinito de coisas ali dentro. É, um ativo indefinido. Não, você deve ativo indefinido. aí é algum. Essa aí é a dúvida. Ela tem limite. Então essa é a Ele não está perguntando Se ela tivesse pensando nisso, ela teria dado no atualizador. a pergunta. Então, se ele perguntar Ela foi levada por essa sequência a limit significa que tem um limite. Aquele negócio ali. E ele está se aproximando. Não, mas Foi isso sim? você pode fazer pontinho. Então, fazer assim, isso, você vai concentrando pontinhos. Porque você vai fazendo pontinhos. Vai concentrando pontos. Tem dois limites. Você está ferrado. Bom, dois professores de anos que a resposta dele Let's have a look together. vai comparar. Quando você for para fora, aí tu vai voltar falando. Os dois professores. Now you have É o bom que ele traduziu. they were asked to interpret what is shown. So you were describing it, then interpret. They were being asked to interpret it. You need to compare the two interpretations. So one is short, one is Portuguese, and you're comparing the two responses. Teacher 1 and teacher 2. So you can also They are the same teachers for
Ah lá, isso mesmo. A gente pode falar tudo. Ela está presa no função limitada. Eu acho que deu mesmo. É o mesmo. Eu acho que para ela não tem nada. Eu não posso concluir isso. Eu faço muito exercício de cálculo sem música. A ideia que eu estou fazendo, se a fonte de acumulação ou não, sei lá, de topologia. Então, a primeira do último dia. Eu estou falando, esse professor, o teacher one, ele deu Eu acho que o ponto principal. o Y igual a sin de N, vai ser Acho que chega finalmente falta nela. Você falou. Bom, juntando tudo que a gente conversou. Não, ele tem Não, na verdade, os dois estão muito relacionados. So the teacher in the instruction is faced with a lot of, as you see, different terminologies that actually might be used by a teacher with teaching. Aí eu só descobri que ela traduziu depois que eu já tinha traduzido. Daí que eu vou continuar lendo em inglês, né? Porque não foi pra isso que minha mãe Se eu simplesmente chegar e falar assim para ela, olha só, uma sequência, ela tem limite, uma sequência tem limite. Então ele é um só. Você fala até alemão, Marcelo. Demonstra Pelo isso, amor, sem dar significado aparente. Demonstra. Se eu tenho dois limites, eu vou mostrar que eles são iguais. Começa aí com aquela adaptação, mostra que são diferentes, então que eles têm que ser iguais. Se eu falo isso, ela pode mudar completamente de ideia, só que ela vai dar duas respostas. O que ela pode fazer então? Pois é, aí é que tá, ela vai chegar só logo. Ela vai falar assim, o limite é 1, o limite é menos 1, ela vai falar que uma coisa fluida, de repente. Mas ela tem que saber disso. Então, exatamente aqui, isso ele viu exatamente. Então, eles não precisam saber, eles precisam saber O que aconteceu? Precisa ter uma ideia aqui, uma ideia de aprendizagem. Essa ideia é passar por um monte de coisas. Já sabe, você passa por mas eles precisam ter isso. A mamãe dela pagou o CCA pra ela desde quando ela tinha 6 meses de idade. Tá doida! Na barriga, tá? Mas já foi na barriga. Aí de novo. Ela saiu falando, lá no finalzinho que
E aí, isso é a questão de Então, esse aqui não tornou fluido o acontecimento. Esse aqui veio simplificando. Não viu o primeiro aqui, foi contando fato. Acho que é a solução, né? Para precisa Então, ele ficou contando fato. Visando assim, que a exatamente, é uma visão. Olha, se ela entender qual é a diferença entre você e ele, ela Mas ele gostaria de não no que fala. Aqui tem muita coisa que ela pode ser igual a mim. então sua ideia aí já positivo e Isso que ela não dá falta. É ponto de acumulação. Ponto de acumulação. Ela vai dizer que qual ponto de acumulação não concorda. Outro valor, sabe que vai ser esse? So what's the difference? Pô, dá aquela sequência então, a N igual a N. Você pode que eu consigo achar um limite ali, um monte de limite. E aí se eu desse para ela, a N igual, não que ela saiba a álgebra, a N igual a N módulo 9. Os valores de 0 a 8 são todos por calculação. Todos eles são limites, então. Porque eu vou ter infinitos eu vou ter infinitos zeros, infinitos 1. Não está limitado. Aquela outra definição de número de sequência, derivado de coxinha disso. Então, eu já desisti daqui. Porque a gente pode dizer de maneira mais informal, ao invés de dizer que eu pego ali um intervalo entre infinitos valores vão estar ali dentro, eu posso evitar a ideia de que se aproximam entre si, a partir do mesmo valor, eu posso dizer que não que infinitos valores vão estar ali dentro, mas sim que o número que está fora é os mísseis. Eu não vou dizer nada, eu sinceramente não. Eu vou fazer cosplay de Glória Pires. Não posso opinar. Não, eu não fiquei magoado, eu falei assim, caraca. Imagina quando eu fizer piada. Só pessoal feliz, gente. Tá. Imagina quando eu fizer piada. Não, ela cuida do cabelo. Ela cuida do cabelo. Ele é mais largo. Claro, Está fora dele. Mas o meu eu vou esperar o meu creme chegar, pra poder dar aquela hidratada no cabelo daquela Não apenas
Mas acho que os dois não complementam. Não, ele falou que eu talvez não tenha recebido, vou dar uma lista. Agora, quem poderá me defender? Ana, Fail. And the second one said, what she has. It's what she has. The first one says what she has and what she needs. Alguém que fala inglês falei por vocês, porque eu não falei nada. Pois é, não falei que a gente não chegou num então não vai fazer essa questão. Não conseguia quando você está no lugar, Não é, a falta da ausência, mas das possibilidades que já existia, que já foi construído. Mas ele fala que é caminho, passo, para entender. Está claro para ela que a sequência não tem que aproximar do limite monotonicamente. Quem me garante que ela pensou nisso? Discordo também. Bom, já é uma coisa que a gente não concorda, que a gente falou isso, que a gente discorda, a gente concorda que discorda. Isso, Because I think you can share that e mesmo assim ela tem um valor não tem limite para pessoas. How far are you? Like, what's the difference between the two? Eu amo sem comida para minha produção. just read is beautiful. Teacher 1 and teacher 2, you're Não estou trying to compare the two. Yeah, because they talk the same language, they see the same value, grande dona, pô, já está É muita coisa que a gente vai fazer. É claro que essa informação this moment we didn't have a response. Two different sequences, one positive and another negative. And then in the first moment she was in the positive sequence. And after that the teacher asked me, interviewed, asked her, and she,
That's one. Não, esses dois ele acha relevantes. She fought for the negative E coloca, trava uma única coisa que está falando. Se ela conseguir. that there are isn't possible to decide what she thought. We agree with teacher because we see many good points of view of her. She comprehended many important things in the symbols too. She has a doubt close to the limit. Yes. She comprehended many things of sequence. So positive. Oh, I'm sure that she olha, no fim não acredito nisso. I'm sure that she comprehended something like that. About this. Eu levo seu carro. Eu não bebo. Não. Mas eu vou tentar. 3 anos. Aí eu sei não, a gente entende inglês. Um monte de gente fala que a gente tem castigo. A coisa da Como é que você vai Okay, let's get back into the link. Não é uma falta. Okay, let's summarize some of your most important aspects that you discussed in your individual groups. Yeah.
I would like to hear maybe one important aspect that you discussed in your group and share that with the other groups. Yeah? Who wants to start first? Você quer saber... Pode traduzir? Pode. So you can speak in Portuguese and we translate Tá, that Daniela in começa, English. depois ela... Não, Ela vai eu só vou traduzir explicar o que ele falou. falou. Ah, tá. Vai falar. Então, ele falou o seguinte, ele falou que a gente vai começar a discussão, ele pediu para cada grupo colocar o aspecto que mais chamou a atenção, isso pode ser falado em português para o grupo, e perguntou quem vai ser o primeiro. Vocês. O Lucas falou que ia ser. O Lucas levantou a mão já. Agora a gente está sumarizando aqui. Não, o Mário vai falar que ia ser outro, fiquei chateado todo. Dá licença, pode continuar, obrigado. Tá. Vamos lá, gente. Bom, vamos falar rapidinho então, Então vai, para fala. poder aproveitar o tempo, galera. Sério mesmo. Vocês já aproveitem para complementar, até porque em inglês, nós já falamos ali individualmente, ele sabe do que ele está falando. A gente percebeu duas análises de dois professores. No um, ele foi, focou na ausência de conhecimento, né? E no segundo, ele tornou mais fluido a análise, mas focou nas possibilidades no que já existia de conhecimento, talvez apresentado pela pessoa entrevistada. Foi isso mais ou menos resumido. E nas possibilidades que ela teria também. No final ele fecha exatamente com isso. Tipo assim, ela está quase entendendo o conceito de limite, só falta essa questão. Pode ser que se ela continuasse por aqui e tal. Eu entendi um foco mais no aprendizado do aluno no segundo e no primeiro uma coisa mais procedimental, uma listagem do que... Faltando. Do conhecimento matemático mesmo, disciplinar, do conhecimento disciplinar. Faltou, não sabe isso, porque então não sabia isso. Apesar de que ele está correto. Né? A análise está correta. Então agora passa para o inglês, gente. Por favor, Ana. Yes, as we said, we saw that the first teacher, he focused on the lack, the missing of the understanding, and the second one, he or she was more looking for what the student had. Focus. Yeah, the possibilities. Actually, valorizing more what the student had. We're more, as we said in the group, he was more like a teacher, looking and seeing what the student had, not what was missing. Além do conhecimento disciplinar da matemática, do primeiro só da matemática. Complementando. Let me ask one question. Can you show some evidence for this quite strong position, saying like that one teacher, teacher one, was focusing on, you said, the lack, the missing of understanding, while teacher two is focusing on what the teacher does know, focusing on possibilities. Can you exemplify that with some of the assertions in the response? Acha aí um exemplo aí de focar na ausência e o outro nas possibilidades. For example, the teacher was to say, she is unaware that when determining the limit value after a certain point, all the points are within the absolute environment, and thus only finitely many terms are outside this environment. So he's pointing out that the student is not seeing that. It's missing this point of view for the student. As long as there are sequences that do not have multiple cluster points, Emma would get the limit value right. Ou seja, aqui ele percebeu que here that if Emma visualize another point, she would get the right answer, and because of that he or she explores what she could be able to do if something if some concept of mathematics estaria ali. Estaria o quê? Você acha que se esse conceito estivesse ali? Would be there.
Tá vendo aqui, ó? A unidade do limite parece que não está clara para ela. Olha essa frase aqui. The uniqueness of the limit does not seem to be clear either, and she has not understood the difference between these two concepts. Okay. I think that clarify these ideas that we have. Yeah. All right? So, what did other groups? Some. Everybody loves it when I start to talk. Every time is this. Every time. So, we decided in group here that in teacher 1, he did some observation more incisive. Here, get to the focus in the mathematician's ways. Okay? And when you read the interpretation of teacher 2, he was underlying the understanding of the student. He would more in the, he was involved, he was not in the point of the mistake, but around the mistakes. And I can go read there. In the last phrase on the teacher 1, he said, she is therefore unaware that although each limit is a cluster point, not every cluster point is a limit. So here he is just in the focus of the concept. He is right incisive. In other hand, the teacher 2 has the the only aspect is missing in Emma's definition is that after a certain point, the interpretation here is that in the second teacher he would not just in the point, he was around the mistakes and the misunderstood of the student, different of the teacher 1 that goes there in the point. Right? Próximo grupo, gente. One more group. Vocês duas, Ana, Clara, mas você traduz para os dois ali de trás o que eles pensavam? Vocês já falaram? Não? Então vocês, vai lá. We think similarly. Yeah, the first moment we don't have a sense, common sense here in the group, but we noted that the teacher 2 valorized the I don't know, effort, yeah, the knowledge of the student, yeah, in the last paragraph. As soon as she realizes this, and thus can expand her conception, she will be able to easily distinguish cluster points and the limits, and be able to correctly determine the limit of a sequence. And it's very important because he seems he gives opportunity to students to learn and review your missing, yeah, because he think that the students did good observations, correct observations, correct points in her speaking. Thank you. So, in summarizing what he said, teacher 1 was focusing on what is missing, on the lack of the student's understanding, exemplified by she's unaware, she does not know, taking a very strong mathematical viewpoint, focusing on the mathematical conception of a cluster point and the limit, while teacher 2 was focusing on what the student already knows, focusing on possibilities,
exemplified by the idea of the expansion of knowledge, not pointing to the error and how to fix the error, but actually how we can foster the development of the student's understanding, and underline really the focus on the student's understanding, so trying to understand the student's understanding. Interestingly, the two responses come from the same teacher, but at two different times. The first response was given by the teacher at the beginning of the semester, and the second response was given at the end of the semester. I'm not arguing that in the instruction and in the seminar I can account for the changes, but at least one message that we can take away out of this conversation is that in your group I had the feeling that, particularly what you expressed explicitly, that the first teacher was taking on a more mathematically sophisticated approach than maybe the first teacher. We cannot make that claim. It's the same teacher. In the response to, the teacher has the same background understanding of the mathematics, but was taking a totally different perspective for which she was perceiving the student's understanding. So it seems like it's more about the perspective for which I observe students' understanding. Whether I take a more disciplinary perspective, focusing on whether it's mathematically correct or incorrect, wrong and right, or I'm focusing more on whether the student's understanding is productive. How we can use the productive aspects of the student's understanding in, like how she says, expanding the knowledge of the student. So these seem to be quite radical perspectives coming from the same teacher at different times. So I'm arguing in education, it's not so much about giving more knowledge to teachers, but affecting their perception of how they think and how they perceive students' understanding. And that's not a single case. I had 13 students, and I observed that in quite a lot of cases, where teachers, at the very initial stage, came from a disciplinary perspective and were quite judgmental, saying this is incorrect understanding. The mathematical definition, the mathematical concept is saying this. The student should say this. I would teach it again in providing the definition. Well, over time, they talk about it very differently, focusing on the productive aspects of the student, seeing it through the lens of trying to understand what is already there, what they can already make sense of, and how they can use that in their instruction. And I asked them with other tasks how they would decide to respond to the student. I'm not going to show that because we are running out of time, but one takeaway message was, at the beginning of the seminar, quite a lot of pre-service teachers provided a very general approach to the teaching of the limit concept of sequences. They said, like, I would present different representations to exemplify which one is conversion, which one is not conversion. And then I would discuss the definition. So I would try to put that together, that they have a profound understanding. It was totally disconnected to what the student was presenting. They were presenting this kind of approach because they believed that's the best way to teach it independently from the student's background understanding or from their already existing understanding. After the seminar, they tended to not only providing some instruction, but raising questions. What do you mean with this? When we stated epsilon stripe, can you describe that in more detail? Or I saw this, I'm going in my instruction to point to this particular aspect. They were much more fine detailed. So it not only changed what they saw, focusing on certain details that they haven't focused on the previous response, but also how they talked about it. Here we had a case of, from a quite deficit-oriented perspective to a more productive-oriented perspective. In other cases, from a very disconnected to the student to one which is really, really grounded in the student's understanding and the details of the student's understanding. And so I asked my teachers after that,
what do you think if you would be, for instance, Emmer, and if it's disconnected to you? And some of my teachers said, I would feel unseen. I don't play a role. But in the other response, I do play a role. I'm seen. They take my understanding as a starting point to think about further instructions. So for me, education is much more about providing teachers a different perspective, because it seems they already have the knowledge. The mathematical knowledge is there. It's the same teacher, but it's about affecting their perception through which they can perceive the world maybe in a different way. A síntese é que ele acredita que a educação ela é muito mais oportunizar ou dar oportunidade ou trabalhar no sentido de mudar a perspectiva das pessoas olharem, né, principalmente para os estudantes, né, para a questão da aprendizagem. Que ali você tem um mesmo professor que tem o mesmo conhecimento matemático, porque uma das coisas que a gente sempre poderia fazer, eles diferem em termos de conhecimento matemático, mas não é. É o mesmo professor que, eventualmente, depois do seminário, de um semestre, ele mudou a perspectiva dele ao analisar uma mesma situação, né, de aprendizagem. Tá? Essa é a mensagem. As a teacher, you may have experienced similar things, or as an educator at the university, and I would like to listen a little bit about your own experience based on maybe these changes in perception, maybe at the time when we have a drink together. So I would like Isso aí to... todo mundo entende, né? Já traduzindo. Everybody gets. When the talk is about drink, everybody gets it. So we need to find now a way that it is for everybody convenient, maybe to join for a drink. Some may just want to stay for like 10 minutes, some may want to stay for a bit longer. So we should not spend too much time in traveling. So I would like to listen to your suggestions, where we can have a more informal discussion about those kind of aspects we discussed here, maybe in a more social environment. So what do you think where we are heading to? Aonde vocês acham possível, gente? Gente, ele tá chamando a gente pra beber. Na química. E onde a gente pode Vamos pra beber? lá, pra gente ficar bêbada na massa, caída, jogada no chão, cagada no meio do Que bueiro. lapa, gente? A química tem cerveja. Na química. Ah, tá, aqui dentro da UFRJ? Não é cerveja sintetizada pela É Antártica. Não, tem outros ali, tem Azembar também. Brasileiro. Have a bar there and there, well, not. Uma visão quadrada e a visão redonda. Hoje, essa quinta seria lá em São Cristóvão, né? Quinta da Boa Vista, você tá falando? Não, essa quinta que tá falando. Química. Quinta. Ah, não. Química aqui atrás, bloco B. Ainda é. Não vai estar química. Tá falando pra beber aqui, Não, mas ele tá falando pra beber fora. É verdade. Aqui Entendi. no Mas vai ter lugar corpo pra gente acadêmico, como é que chama? sentar. Da Centro acadêmico. diretória. É, a UF sempre fica. Vou lá na conta que ali é Já tá Não, a bonita não é legal. Não, é que ela tá confundindo Here is calling. It's translating. Very, very distant island. Translation. Fundão is very distant, very distant island. That sounds nice. Yes. Why this? Here is near of nowhere. Exactly. Nothing is near here. If you have to go to Mas que mentira, gente. Eu moro em Nárnia. Ninguém mora mais longe. meu amor, se você quiser no inferno, você pega o cruzamento aqui pela esquerda. Só que você pode tirar perto aqui do fundão. Vou passar essa boa. Eu falo chocada, né? Eu falo chocada, eu falo chocada.
sempre Mas você quer na aula de análise?